Bom, bem-vindos então à Sexta de Partilha. Eu sou a Camila, sou médica veterinária e terapeuta integrativa e tenho convidado algumas pessoas especiais aí para falarem de alguns temas às sextas-feiras, num webinar gratuito em que nós vamos discutir temas como um papo tranquilo e depois a gente vai abrir para as perguntas, para a interferência de vocês. Então, se vocês tiverem alguma pergunta que apareça durante o nosso webinar, vocês podem colocar no chat que ao final a gente vai responder as perguntas. Então, hoje eu tenho aqui ao meu lado Kleber, um representante masculino, porque a gente vê tantas mulheres aí fazendo esse movimento. Então, Kleber, antes de mais nada, por favor, se apresente aí, conta um pouco de você. Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. É um prazer conhecer cada um de vocês, já conheço algumas pessoas, né, da minha família, algumas, a Andréia, conheço a Celiane, a Camila. O restante, sintam-se abraçados, é um prazer imenso. Eu sou o Kleber, sou filho da Celina, que é a famosa Celina. Eu hoje faço Uber, eu estou trabalhando em aplicativos, eu sou espírita e gosto muito de estudar tema relacionado ao espiritismo e também à espiritualidade em geral. Faço algumas palestras na casa espírita onde eu frequento e, assim, eu gosto bastante de ajudar, às vezes que eu sou chamado, às vezes que precisa de alguma palavra, a gente está sempre à disposição. Então, esse é um pouquinho de mim. Muito bom, Kleber. Então, bem-vindo aí a essa roda, essa partilha. Bom, para a gente começar, eu andei fazendo um movimento no Facebook, Instagram, trazendo um pouco dos efeitos do isolamento, do coronavírus, e andei percebendo que, além das mulheres, que são a maioria, que vão buscar essas coisas, alguns homens estavam lá partilhando, falando da sua percepção. Um deles é o Noel, que está aqui com a gente como representante do masculino. Eu queria saber para você, Kleber, que você falasse um pouquinho de como é que foi para você receber a notícia do coronavírus, do isolamento, como é que foi? Bom, eu recebi com surpresa, com um certo espanto, como a maioria de todos os nossos cidadãos, independente de quem seja, né? Teve algumas apreensões, então foi um momento que realmente não chamou muita atenção, chocou de certa forma. A questão do coronavírus, por ser uma coisa desconhecida ainda para todos nós, e como nós iríamos agir com relação a isso, quais seriam as consequências, tudo isso foi chegando através de informações, mídia, dos acontecimentos, e realmente foi uma coisa assim de se pensar, de parar, refletir e tentar não entrar assim muito numa onda de desespero ou de desesperança ou de nervosismo, mas eu acho que eu recebi assim como a grande maioria das pessoas com uma certa apreensão e preocupação. E me fala uma coisa, Kleber, você chegou a conversar com alguém quando você se viu nessa situação? Chegou a partilhar alguma coisa? Como é que foi para você nesse sentido? Olha, a gente conversa bastante, né, com a minha mãe, com os amigos mais próximos, com as pessoas, né? E quando realmente foi pedido nos primeiros dias, na primeira semana, para ficar em casa, realmente foi uma coisa muito estranha, porque você começa a mudar a sua rotina, mesmo que o meu trabalho não foi tão afetado assim, mas foi afetado como de todos. Eu precisei realmente ficar mais em casa, mais recluso. Então, é uma situação onde que você se põe a pensar, alguns questionamentos. Aí começou, ainda principalmente no nosso país, a ideologia, aquela situação de você pensar de um lado, pensar de outro, ser assim, de um lado, estar escolhendo um lado político tal, do partido tal, outro lado político tal. Começaram muitas informações, muitas discussões, mas algumas palavras assim, né? E isso causa muita apreensão. Então a gente precisa tentar se localizar, como que você vai se comportar perante essa situação nova, né? E foi assim que eu tentei me situar, né? Buscando informações, buscando entendimento, ouvindo algumas opiniões e tirando algumas conclusões, porque não tem jeito, todos nós vamos precisar e já estamos passando por isso. Então, qualquer problema apresentado na sua vida, o que você vai fazer? Você precisa
tentar entender o que está acontecendo, como é que você vai se comportar, né? Mas é um motivo realmente assim são dias de preocupações e também dias de reflexões. Eu acredito que aconteceu com muita gente, né, Camila? Eu tenho comentado bastante que é o momento da gente ser, e a gente estava num momento de piloto automático, correndo atrás de um monte de coisa, correndo atrás do dinheiro também para pagar as contas, para tá tudo certo, buscando lazer, estando com quem a gente gostava. Como é que é interessante a gente ver porque a mulher, normalmente ela tem essa coisa de agregar, de conversar com as amigas, de se mostrar. O homem normalmente nesse processo de isolamento, ele tende a ficar um pouco mais recluso. Como é que é para você isso, Kleber? O que você acha? Olha, realmente o homem tem algumas tendências diferentes da mulher e assim parece que até a natureza da grande maioria não é de tanta conversa, de tanto entendimento. Alguns homens tendem a ser mais reclusos. O homem tem certas dificuldades em expressão, em conversa e buscar também fórmulas e outras situações que possam tirá-lo daquele sentimento. Por exemplo, eu até andei dando uma pesquisada assim por cima, conversando com psicólogas conhecidas, e elas são assim afirmativas, assertivas em afirmar para a gente que o homem tem maior dificuldade. Esses são os que menos procuram atendimento, tratamento. A gente pode colocar isso até no médico, né? Geralmente procura menos o médico, procura menos atendimento psicológico, porque ainda existem alguma coisa enraizada na cultura com relação a ser fraco, com relação a ser medroso, ou isso é coisa de mulher, isso é coisa da pessoa, né? Porque ao se detectar algum tipo de problema, seja ele de ordem psicológica ou física, né? Recursos, a medicina, toda a ciência que temos hoje é para ser utilizada para o nosso bem-estar mesmo, para o nosso bem-estar, para a nossa proteção e para a nossa evolução. Então, sim, precisa muito Kleber, acho que a sua internet está falhando. Acho que até tá falhando a sua internet. Tenta repetir, falar mais um pouquinho do que você falou no final. Kleber? Kleber? Bom, vamos ver. Vamos esperar um pouquinho a internet dele regulando, ver direitinho lá. Bom, ele trouxe uma questão bem interessante. Ele trouxe a questão da maternagem. Apesar da Celina estar aqui, a Celina ser a mãe do Kleber, a gente sabe que tem uma diferença de criação que hoje já está sendo muito mais falado. Hoje a gente tem mais acesso à informação. Antes, o homem tinha que ser o varão da casa, tinha que ser aquele que bancava, tinha que ser aquele que trazia o dinheiro, aquele que dava segurança, que dava força. E a mulher ficava com o serviço da casa, a mulher ficava cuidando dos filhos, a mulher tinha um outro papel. Então, o fato de não chora, não tenha medo, seja forte. Como é que você vê isso, Kleber, para os homens? Você conseguiu me ouvir? Deixa eu ver. Conseguiu ouvir? Kleber? De novo. Não, Céu. Troca com ele, Céu, então. Você. Vamos ver se dá. Vem aqui, Kleber. Temos um probleminha técnico aqui na nossa internet. Então vamos ver. Bom, então nesse conceito é uma coisa que já foi visto, está sendo já melhorado hoje com os homens que estão buscando um pouco também do sagrado masculino. Existe também um feminismo que às vezes é muito excessivo, num ponto que o homem acaba não tendo o papel dele na situação e nas coisas. Porque a mulher acaba sendo muito resolutiva, fazendo um monte de coisa, e aí o homem acaba sendo apagado nessa situação toda.
Então, uma coisa que eu até, vamos ver se eles conseguem voltar, mas uma coisa que é bem dita. Então, enquanto eles arrumam a internet e tudo, eu vou pedir para Marta Deli, Martinha, fala um pouquinho dessa questão do masculino. Você concorda com essa questão de que o homem foi criado para trabalhar, para ser o varão, e que nos tempos atuais, nesse isolamento, ele tende a ficar na concha? Qual que é a sua Bem, percepção? a minha percepção é aqui. Tá ouvindo direito aí? Dá para ouvir? Tá ouvindo direito? Tá, então vamos lá. Então eu acho assim, hoje em dia nós somos da época, né, que o homem falava, era o responsável pela casa, né? A mulher era o drama, era sentimento, era toda a felicidade, era a alegria, era responsável por aquilo, né? E a gente tinha aquela noção que a mulher tinha que aguentar dor, sofrimento, tristeza, né? Passava por tudo isso porque ela era toda poderosa com relação ao sentimento. E o homem era o provedor. Hoje em dia mudou muito, graças ao bom pai, né? Mudou mesmo, né? Tá mudando. E assim, e aqueles que vieram com aquela cabecinha, porque a gente tem muitos jovens assim, tá mudando, somente nessa crise, porque tá aprendendo a dividir, né? Tá aprendendo a dividir a responsabilidade, tarefas de casa, a parte financeira também, né? Saber dividir, saber comunicar, conversar, falar o sentimento. Então, está muito bom essa parte. Então, por exemplo, o homem está triste, chateado porque não, esse mês não vai dar dinheiro para as contas, não. Vamos poupar. Aí cada um vai dar a sua sugestão, né? Eu tenho uma vizinha aqui na frente, né? É bem interessante, que assim, eu não tenho lá muito contato com eles, porque eles acham assim, que a gente é de religião diferente, então não pode ter contato. Mas por causa da crise, o negócio ficou até super legal. Ele também é motorista de Uber e ele também é estivador. Então parou o serviço dele praticamente, né? E assim, ele era, vamos dizer assim, quando eu emprestava o carro para ele, ainda por cima, né? Então a situação é difícil. Só que ela está fazendo a parte da comida, ela está fazendo bolo, fazendo doce para fora, toda aquela situação. E ele está lavando louça, ele tem que entregar as coisas para as clientes dela, né? Ele tem que divulgar, mesmo sendo tímido, vergonhoso, e assim, e para ele aceitar que ela que está provendo o dinheiro de casa. E tá bonitinho porque assim, ele não tá discutindo com ela mais. Antes ele discutia, pô, não sei o que, você não dá dinheiro, você gasta muito. Não, agora ele tá junto com ela e tá entendendo. Achei bonitinho que eu fui jogar o lixo, né? E aqui tudo é uma aventura. A gente abriu a porta, é uma aventura na minha casa, né? Um dia até vou fazer um big body da minha casa. E assim, eu fui abrir a porta e ele tava falando assim, nossa, eu nunca tinha reparado aqui a parte do lixo. Olha que interessante, ele conversando, né? E eu achei bonito, assim, ele falando assim, dividindo assim, nossa, eu sabia que minha esposa está fazendo doce? Eu falei, eu já sabia, né? Eu já estava já comprando, já tinha comprado, né? Cliente maior. Mas aí eu achei bonito, eu falei, é verdade, eu falei, ela está fazendo, eu tô tão feliz. Eu falei, que legal, que bom, né? E você é o divulgador? E eu falei, eu estou tentando, né? Então, assim, até o contato um com o outro tá ficando até bonito do casal, né? Assim, do casal tá achando muito bonito. Eu falei, nossa, que legal. Eu falei, que bom, né? Fico feliz. E assim, eu acredito que realmente essa pandemia, né, veio para a gente poder atingir o máximo possível o nosso coração, né, um com o outro. E assim, eu estou vendo, se eu observo, né, por vários motivos, eu vejo que sim, o homem está dando mais adentro, né? O homem está mostrando o lado sentimental dele muito grande. Só que a gente também tem que saber ceder, né? A gente saber que cada um tem a sua participação, né? Tentar no máximo possível a gente não ser irônica, né? Porque o homem vai continuar jogando toalha na cama, aquelas coisas, naquelas coisas, mas a gente tem que saber ceder, né? Com muito amor e muito carinho, sem muita ironia, né? É isso aí. Ok, obrigada, Martinha, pela sua participação aqui com a gente. Vamos ver se o Kleber tá ok. E aí, Kleber, voltou? Tudo bem? Tudo bem, voltei. Foi tão difícil responder, né? Foi tão difícil responder que você caiu a internet. Caiu a internet, você vê que coisa doida. Vamos lá. Assim Vamos lá. É porque eu tinha perguntado da maternagem, a Celina teve que sair. A mãe do Kleber foi expulsa do webinar para ele conseguir falar. Foi mesmo, tem um probleminha técnico aqui, mas já estamos de volta restabelecidos. Então, falando assim sobre o homem, né, nesse estado geral,
a gente pode perceber como a humanidade, que estamos passando um processo humano, estamos passando um processo global. Todos nós estamos enfrentando dificuldades, alguns com mais dificuldades materiais do que outros, mas todos estão sendo afetados. Não há uma pessoa que pode falar eu passei imune, nem sabia que praticamente não teve crise nenhuma, porque quem tem a consciência e trabalha e é adulto e precisa cuidar das coisas, realmente está sendo afetado. E chama atenção porque a gente começou a ver alguns princípios, a rever alguns princípios que são importantes, porque alguém um pouquinho mais da turma ali de um pouquinho mais atrás realmente tinha mais um contato familiar, tinha mais uma concepção, principalmente quando a gente passa na infância, não existiam tantos meios tecnológicos, então nosso grande adversário, na verdade, era a televisão, porque a televisão era uma coisa que chamava muita atenção antes do advento dos computadores, né? Não cheguei nem no smartphone ainda. Então, o nosso grande adversário, entre aspas, adversário, era a TV, porque era o centro das atenções de uma casa, né? De uma família, né? Mas praticamente todo mundo se reunia perto de uma televisão, porque também não tínhamos todos os recursos assim para ter várias televisões, né? Depois do advento do computador, com a internet, começou a popularizar mais ainda o acesso às informações. E agora, no mundo moderno, onde nós estamos com o celular, um smartphone, que é praticamente um mundo em nossas mãos, prático e fácil de resolver quase tudo, ou muitas coisas resolvemos, parece que desconectamos do sentido de estar com as relações pessoais. Um exemplo muito clássico disso é quando você tem alguma coisa na sua casa, algum tipo de reunião, alguma pessoa que chega para conversar, vamos por um aniversário, um evento na sua casa. A pessoa chega na sua casa com seu telefone, com seu smartphone, ela olha para você, cumprimenta, tudo. Primeira coisa que ela pede quando ela entra na sua casa, que vê o sinalzinho lá das barrinhas, qual que é? A senha do Wi-Fi, né? Então, a pessoa veio conversar com você ou veio usufruir do Wi-Fi ou precisa de uma internet para ficar conectada? Geralmente não vai te dar muita atenção. Ao estar sozinho em casa e precisar conviver com os nossos, começamos a ter muito mais contato, consequência, viram muitos mais assuntos e alguns atritos. E também o momento de estar só ou de estar mais em casa durante muito mais tempo, não ter a mesma rotina que você fazia com relação a trabalho, a estudo, te põe a pensar, te põe a refletir vários assuntos. E muitas pessoas têm o problema ao lidar com isso, porque você às vezes vai olhar para dentro de si, vai olhar para você mesmo, vai se incomodar com algumas coisas, porque no piloto automático da nossa vida a gente não percebe alguns sentimentos, alguns pensamentos, alguma coisa que a gente sabe que não está legal. Simplesmente você está no automático, está indo, está vivendo, trabalhando, estudando, fazendo as coisas, correndo para cá, paga a conta, resolve aqui, resolve ali, e você não se dá conta. E no momento que você para, um dia, uns minutos, mais minutos, horas, e vê televisão, vê alguma coisa, e você para a refletir, tem coisas que incomodam. Então, como lidar com essa situação? E a gente percebe que as pessoas vão relatando, vão chegando a assuntos engraçados, outros não tão engraçados assim, da convivência humana entre marido e mulher, entre pais e filhos, é o marido reclamando da mulher, que ela já está pedindo para ele fazer um monte de coisa que ele não fazia, ou da mulher reclamando do marido, que ele está ali, tipo, metendo a colher onde não era chamado, ou a mãe surtando com os filhos que está fazendo o dever de casa, em casa, olha só, fazendo o dever de casa, que era uma coisa para a gente dar graças a Deus, não, as mães surtando com isso, os pais também surtando com isso. E... Alô, voltamos? Estamos parados ainda? A voz dá para ouvir, travou só a câmera, Tá. mas pode falar. Então vamos na voz, que também é bacana. Então, os pais reclamando que os filhos também estão, de alguma forma, precisando fazer lição. Como é que o professor dá conta de uma sala com 30, 40 alunos? E são momentos que a gente precisa extrair dessas lições
o bem a ser meditado, a ser pensado sobre tudo isso. O valor que a gente precisa dar para os momentos íntimos, familiares, o valor que a gente precisa dar para o nosso ser, para o que nós somos, com relação a tudo que estamos passando e todo o que nos chega, principalmente através de desafios, né? Que não vou nem chamar de problemas, vamos chamar de momentos diferentes, vamos chamar de desafios especiais, tudo que nos chega, que não está, por exemplo, eu não criei esse coronavírus, eu não criei esse momento, ele veio uma coisa superior ao que nós estamos acostumados. Então, eu preciso viver esse momento. Eu não tenho escapatória, eu tenho que viver isso. Eu posso dar aquele famoso apertar aquele botão de louco e dar que eu não estou entendendo nada, que eu não estou interessado, mas não é isso. A concepção é ter a responsabilidade, você ter o sentimento de, sim, passar por aquilo. Então, eu não criei essa toda a situação, mas eu estou inserido. É uma das crises milhares que o mundo já passou, né? E qual é o aprendizado que a humanidade ou eu como pessoa preciso tirar disso? Não vou falar de todo mundo, mas o que me cabe, eu como ser? O que eu vou aprender com esse isolamento, com essa dificuldade de ir e vir? Eu falei que eu continuei trabalhando, porém eu não posso ir no parque, porque o parque está fechado. Eu não posso ir no cinema, porque o cinema está fechado. Se eu for passear, caminhar, fazer alguma coisa que eu queira fazer, não vão ter pessoas para interagir. Não posso encontrar meus amigos, por respeito a quem pensa diferente. Mesmo se eu não acreditasse, eu não posso ir a qualquer momento, a qualquer casa, visitar quem eu quero, porque tem pessoas que realmente estão cumprindo isolamento e não vão deixar você chegar perto, porque elas querem se proteger, querem proteger os seus pais, seus avós e etc. Né? Então, o que esse isolamento, o que esse momento diferenciado pode trazer para mim? Não preciso eu realmente parar, serenar o meu coração. É um momento de reflexão, gente, aproveitem. São momentos assim bacanas, onde que você pode começar a se conhecer um pouquinho melhor. O que incomoda o meu ser? O que eu tenho ainda dentro de mim que eu consigo detectar fácil que eu sou? Por exemplo, eu tenho algum sentimento que eu ainda... eu preciso lutar porque eu sei que isso me incomoda. Vamos chutar um aí. Não estou falando que eu sou isso ou que alguém de nós aqui presente ou quem vai ouvir é isso. Vamos chutar que eu sou extremamente ciumento, apegado, ciúmes. Pô, mas não me deram motivo. Eu estou vivendo, mas não me deram motivo. Mas eu tenho ciúmes até da minha mãe ou da namorada com a pessoa que eu estou, até do meu animal, do meu pet. Eu sou apegado, extremamente ciumento. Mas vem cá, cabe a mim tentar mudar essa concepção, esse sentimento, porque ele não vai me elevar. A gente diz, um ciúminho assim é bom, né, de vez em quando. Será que é bom? Até quando? Até quanto tempo? Até quanto tempo nos ajuda isso? E ele tem a ver com o quê? Realmente, se eu for procurar lá, é o egoísmo. Eu estou sendo egoísta em algum momento. Alguns momentos orgulhosos. Então, são coisas que eu preciso trabalhar. E não acontece de um dia para outro, porque nós somos seres espirituais vivendo nesta terra. Já viemos com uma bagagem e hoje estamos assim. Só que a divina providência é tão maravilhosa que a qualquer momento nós podemos fazer diferente. Lá na frente, o plantio, nós estamos plantando. A colheita que nós teremos depende do plantio de agora. Então, se eu decidir estudar, ou melhorar, ou precisar, e não ser mais tão apegado a termos de querer ter a posse, de ter ciúmes, essa coisa, é uma concepção que eu posso tentar, porque eu parei, pensei um pouco, meditei, vi que aquilo estava me incomodando, e percebi que para eu crescer, para eu ter maturidade, para eu ter um crescimento espiritual, uma evolução, eu preciso me despojar de algumas mazelas, de algum sentimento que eu ainda carrego. Então, são lições que a gente vai tirando de momentos de dificuldade. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui já passou por algum momento de dificuldade na vida, e este momento de dificuldade nós não entendemos na hora, podemos ter sido até naquela época revoltados ou ingratos ou até reclamar daquela situação, mas com o passar do tempo, com a nossa maturidade, com o nosso avanço, depois nós percebemos que
através daquilo que nós passamos, nós tiramos alguma lição proveitosa. Não estou querendo dizer assim que todos os momentos nós conseguimos tirar a melhor lição de tudo. Eu disse que nós temos sim lições valorosas que nós mesmos percebemos. Então, para isso, a gente para, pensa, reflete. Uma questão que as pessoas estão despertando para o seu próprio ser, para a fraternidade, para pensar no próximo. Isso é muito importante. E é um momento de não se esconder desses problemas, é um momento da gente encarar, se amar, porque na hora que eu estou fazendo isso, eu estou dando chance para eu me amar, para eu me conhecer. Eu estou, às vezes, entrando no problema, às vezes eu estou me reconhecendo. E, gente, nós vamos falar também, temos virtudes, tá? Nós não temos só problemas para resolver, nós não temos só as mazelas para extirpar do nosso ser, fazer aquele exorcismo na gente, não. Temos virtudes também. Então, é assim que eu entendo um pouco, Camila. É um pouco desses acontecimentos, o que eles nos trazem, né? E o que nós podemos também extrair disso, ok? Ótimo, muito bom. É interessante porque você fala com uma concretude já, Kleber. Isso é muito bom. O que eu queria que você contasse aqui pra gente, se você puder compartilhar, é quando que você começou nesse despertar? Porque a gente sabe que algumas pessoas estão naquela coisa de nascer, crescer, reproduzir, estudar, envelhecer e morrer. Outras pessoas já pensam no propósito de vida, nas melhorias, o que eu vou fazer para melhorar, na evolução. Pelo que você trouxe para a gente, já é uma busca que você vem fazendo. Como é que você teve esse despertar, Kleber, para olhar para isso? O que eu vim fazer? Quem eu sou? Como é que foi? Camila, esse despertar se deu principalmente quando eu abracei e fui estudar a fundo o Espiritismo. O Espiritismo, como religião, ele conseguiu me dar ferramentas e subsídios a eu me religar realmente ao alto, né, aos nossos grandes mentores espirituais, a Jesus, a Deus, e me trouxe como forma lições que dependia de mim realmente, de ter boa vontade, do meu livre-arbítrio, o que eu decidi para a minha vida, de eu buscar. Uma dos principais pilares foi isso, é ter na religiosidade. Eu busquei na religião, onde que ela me traz também uma filosofia de vida, né? Ela me traz como ciência essas relações que existem no mundo que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo no mundo corporal, no mundo material. Porém, nós pensamos e temos essa consciência que existe um mundo maior do que o que nós estamos vivendo hoje. Se a gente for pensar em termos de cosmos, nós estamos num planeta maravilhoso, lógico, lindo, maravilhoso, que nós amamos, chamando Terra, só que ele está numa pontinha de um sistema solar, ele está no terceiro, quarto planeta do sistema solar. E esse sistema solar, se você for pegar ele dentro de uma Via Láctea, que é uma das galáxias e não é a maior, ele está lá na ponta da Via Láctea, lá circulando entre as galáxias. Então, só no nosso sistema existem milhões de sóis, milhares e milhares de planetas que ainda precisam ser explorados e entendidos. Então, nós vemos que há muita coisa ainda a ser descoberta e não estamos sozinhos nesse universo. Então, você começa a perceber que existe algo a mais, além do material, que é uma vida espiritual importante. Quando eu comecei a ter essa percepção do buscar e do entender através do meu raciocínio, né? Porque precisamos ter essa concepção da fé, de buscar o Criador, de buscar essa vida espiritual, e temos também que raciocinar logicamente se tudo aquilo que está sendo falado para você lhe cabe, de uma maneira justa, de uma maneira coerente, de uma maneira racional. Está sendo falado algum absurdo, não encontrando absurdo, eu realmente comecei a me aprofundar na questão. Eu comecei a buscar, eu queria realmente terminar os cursos que eu comecei a fazer, comecei a dar atenção aos estudos, comecei aos poucos a praticar isso no dia a dia. Não foi fácil, eu passei por muitas transformações que aconteceram na minha vida. Hoje eu falo de uma forma,
porque eu me permito passar esse tipo de conhecimento que eu tenho, mas eu também percebi que eu tenho muita responsabilidade nisso, que às vezes eu vou contar uma história para você, eu vou exemplificar, eu vou usar uma parábola, eu vou falar, olha, Jesus Cristo disse isso. E é uma coisa profunda que mexe com as pessoas, porque muitas pessoas têm a crença e a crença e a fé em Jesus, porque assim elas aprenderam, assim elas amam e tem isso na concepção da vida delas. Então, eu procuro estudar. Quando eu vou falar alguma coisa, eu procuro ter uma base. Então, eu vou lá pesquisar realmente para ver o que está escrito, opiniões de quem já escreveu, de quem já falou sobre aquilo, e eu buscar entender. Mas, além de entender tudo isso, o mais importante, uma das coisas também que hoje eu reflito muito, é essa questão de você tentar levar o bem que você tem dentro de você, o amor que você tem dentro de você. Este é meu momento de falar, explicar, e quando ser perguntado, quando pedir para participar, eu participo. Então, eu vou tentar espalhar o bem que está ao meu redor, o amor que está ao meu coração. E eu percebi que quanto mais eu me empenho nisso, sem querer ter méritos, porque eu não quero, eu não pretendo que aquilo que eu faça seja contrapartida para eu receber alguma coisa, ou seja, eu pretendo dar sem nada esperar receber. Que a minha mão direita minha mão esquerda não saiba o que a minha mão direita está fazendo ao praticar esse bem. Que é uma coisa que vai fluir de mim, e porque eu quero ver o ser humano melhor, eu quero ver outras pessoas que não precisa pensar igual a minha pessoa, mas que aquela palavra, aquela ideia, aquele despertar sirva para outras pessoas também buscarem esse bem, buscarem esse despertar, porque realmente em momentos difíceis ou momentos de felicidade, que vai valer realmente é o bem, é o amor, é o que você conseguir extrair para o bem, porque o mal, gente, é somente ausência de luz. O mal é que ainda a pessoa não percebeu o bem, porque o caminho sempre vai ser Deus, sempre vai ser a luz. E nós aprendemos isso através dos ensinamentos de Jesus. Então, Jesus foi a luz que veio como o maior emissário divino que já passou sobre a terra, nos deixou essas pegadas, esses exemplos, esse caminho. Só que também a providência divina ela é tão perfeita que, através do meu esforço próprio, da minha boa vontade, eu posso percorrer esse caminho, eu posso buscá-lo, mas depende de mim. E ao depender de mim, e eu ter que buscar, o mérito vai ser meu também. Então isso faz eu despertar, isso faz eu crescer. Então foi neste sentido que assim eu fui melhorando. Mas, gente, olha só, um detalhe, informação para vocês em primeira hora. Falta muito para nós caminharmos e realmente evoluirmos bastante e buscarmos realmente essa luz. Mas o caminho, ele é assim, eles são feitos de etapas e degraus. Muitas coisas eu não compreendia e não poderia falar e pensar daquela forma. Hoje eu compreendo, eu busco e posso falar desta forma. Então, todos somos irmãos, todos somos iguais. E essa fraternidade que é uma coisa gostosa, é isso que nos une quando você aprende a se colocar no mesmo patamar do seu irmão, ter empatia pela dor e pela vida que ele leva, e buscando a melhora, você começa a compreender e também despertar para essas coisas que eu particularmente acho muito importante. Certo? O que você acha, Camila? Nossa, muito bom. É muito legal, a gente estava vindo numa vibe aqui, acho que foram 4 webinars, só mulheres falando, né? E até você falando dessa forma, é uma coisa que acaba unificando, porque a evolução é individual, seja você homem ou seja você mulher. Então, o que acontece? Num período de isolamento em que você deixa de ter a rotina que você tinha, deixa de fazer as coisas que você gostava de fazer para estar em casa, requer uma mudança interna e uma mudança também no núcleo familiar. Kleber, você como homem, você tinha trazido no começo aqui do nosso webinar a questão das mulheres, né, que estão se incomodando com os homens dentro de casa e os homens que estão se incomodando com as mulheres dentro de casa. Então, é uma via de mão dupla. A mulher, às vezes, ela se incomoda que o homem não faz nada, ou que o homem faz e faz errado. Ou que o homem
tá lá sentado no sofá e parece que o mundo tá passando. Como é que é isso para você? Qual a dica que você dá aqui para nós mulheres aqui? Temos você, o Noel e o Samuel aqui de homens, né, representantes. Mas qual que é a dica que você dá para essas mulheres que estão malucas com o homem em casa ou que estão se incomodando porque o homem não está fazendo como elas gostariam, da forma com que elas gostariam? Como é que é isso para você nesse período? Qual que é a dica? Camila, vamos lá. É uma coisa até natural de se perceber, porque realmente algumas rotinas mudaram muito, né? Mudaram assim radicalmente em muito pouco tempo. A gente se vê isolado, a gente se vê no mesmo teto e ao mudar a rotina, o ser humano ele tem algumas reações, né? Então, realmente, a mulher vai reclamar de ponto A, B, C, o homem também vai querer questionar por ponto A, B, C ou D, mas a grande, que eu posso dizer, né, uma grande dica, né, se for o caso de dar uma dica, é o respeito, né? É você realmente ter o respeito e procurar ter essa empatia de conhecer e saber do espaço do outro, né? O momento de união, ele vai realmente requerer muito jogo de cintura. A gente precisa realmente pensar, refletir até que ponto vale eu agir desta forma ou agir daquela forma que eu sempre agi. Porque uma das grandes lições da convivência humana é você fazer ao próximo aquilo que você gostaria que fosse feito para você mesmo. Essa é uma das lições também de Jesus, uma das mais importantes e uma das mais difíceis de fazer. Por quê? Porque o ser humano é assim, está em constante evolução, está às vezes no piloto automático, como nós mencionamos. Então, vai para lá, não gostei disso, fala até um palavrão, uma palavra desrespeitosa, tal, e você é desse jeito, você acaba julgando e falando. E só que assim, se você a cada momento da sua vida você conseguir parar e pensar, e eu gosto muito de mim, eu me amo, ou a pessoa ainda não tem essa concepção, mas ama muito a mãe ou o pai, na hora que você for falar isso para alguém, eu falaria isso para minha mãe, ou para o meu pai, ou eu gostaria de ser tratado desta forma, com aspereza, com uma forma rude ou deselegante, né? Eu gostaria de ser tratado, por exemplo, vai para lá, você não presta, você não faz nada direito. Esses jogos, essas pequenas desavenças, essas pequenas briguinhas que às vezes deixa a pessoa chateada. Então, é muita paciência. A gente tem que exercitar muito a paciência, tem que exercitar muito a tolerância. O amor ao próximo, a gente tem que estar em plena, constante busca deste amor e deste respeito ao próximo. Essas são as dicas valiosas. Então, existem técnicas para isso, existem especialistas que conseguem transformar isso em exercícios, em formas melhores de lidar com o ser humano, mas no fundo de toda essa concepção vai estar o amor e o respeito ao próximo. E se você tiver dúvida, pare e pense desta forma como Jesus nos ensinou. Fazer ao próximo, e não é não fazer ao próximo, hein, gente? Atenção, faça ao próximo somente aquilo que você gostaria que lhe fosse feito. Então, o seu próximo, seu filho, ou sua visita, o seu parente, seu cônjuge, marido, mulher, ou não importa o gênero que nós estamos vivendo, se é o mesmo gênero de sexo, não importa. A pessoa próxima a você, quem é? Ela está próxima, pode ser até um desconhecido. As relações humanas pedem essa solidariedade, pedem essa fraternidade. Você gostaria de ser tratado desta forma? Mas eu não ligo, essa pessoa fala assim mesmo. Bom, você já está no automático. Agora, uma pessoa que você não conhece, ou que é de uma hierarquia, um chefe seu, falando isso para você como se sentiria? Se sentiria de uma forma até chateado, ultrajado, né? Com bastante mágoa. Então, mude o comportamento. Busque realmente essa tolerância, busque realmente essa paciência e busque realmente esse amor ao próximo, porque a chave disso tudo, gente, está no amor, está no respeito,
né? Tá no carinho que você pode, tá na caridade que você pode fazer ao próximo. Qual é essa caridade que eu estou dizendo? A caridade moral, a caridade do amor, a caridade de quem está ao seu lado. A caridade é o amor que está em ação, é o amor substantivo, abstrato, que nós não podemos pegar, mas nós podemos fazer algo com ele. Fazer algo ao próximo é caridade. Então, essa é a grande dica, a grande sacada para que as relações melhorem. Se o lado de lá, que é o outro, e o lado de cá, que sou eu, conseguir esse equilíbrio, conseguir essa prática, já está num grande caminho para que haja paz e haja harmonia entre as pessoas, principalmente dentro de casa, que é a nossa primeira oficina, nosso primeiro laboratório e o mais importante das nossas vidas. Muito legal, Kleber. Isso é muito importante. Eu acho que pontuar muito o respeito entre as relações é algo fenomenal para que você consiga manter em harmonia o seu lar. Me fala outra coisa, Kleber. Eu sei que você tem filhos. Como é que é agora o isolamento? A Flor Marques vai participar da aula, claro, né? Como é que está sendo para você o isolamento na questão do vínculo familiar, de vê-los? Como é que você está fazendo? Olha, Camila, realmente essa é uma das partes mais difíceis de passar, porque eu, particularmente, eu tenho 2 filhos, o Lucas já é adulto, ele já é casado, tem a casa dele. A Marina, ela mora com a mãe, ela tem 6 anos de idade. Então, realmente é uma parte importante e é uma parte, assim, mais difícil de lidar. Porém, nós tentamos amenizar essa distância usando o que nós temos de tecnologia hoje, porque se é permitido hoje nós falarmos, nos vermos através assim de uma tecnologia maravilhosa, hoje nós temos o Zoom, né? Só que nós, se for falar em questões de anos atrás, não teríamos essa possibilidade. Então tem alguns recursos importantes, tem alguns recursos legais, como videochamada, como chamada de voz, para poder aproximar. E esse momento, ele veio assim de uma forma tão rápida, muito louca, mas também despertou e nos fez acordar também que essa tecnologia pode ser usada a nosso favor e a favor do bem, porque realmente você pode fazer grandes coisas. Muitas pessoas estão utilizando isso para matar a saudade. Olha, por exemplo, temos pessoas de diversas cidades que estão em vários pontos e estamos dando atenção uns aos outros, fazendo aqui uma conferência bacana, gostosa. Estamos aproveitando dessa tecnologia. Então, eu uso disso, uso de alguns expedientes e às vezes a saudade é tanta que eu vou até o local, meu filho vem até mim. Hoje eu estou com a minha filha, mas fiquei muitos finais de semana fazendo esse isolamento, saindo, passando lá muito rapidamente. E dá para suportar a saudade de alguma forma, porque esse isolamento ele gera isso, gera saudade, a falta do contato humano. E o ser humano é um ser sociável, não tem jeito. Nós somos seres sociáveis, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos dessa empatia, precisamos desse carinho. Pode pegar qualquer um de nós, em qualquer momento da vida, se não conseguir fazer parte de algum grupo social que gostaria de fazer, nós ficamos tristes naquele momento, por algum motivo. Então, o ser humano ele se associa por afinidade, pelo magnetismo, pelas ideias, pelo magnetismo, pelas afinidades das ideias, nós vamos formando grupos, sociedades, grupos maiores, grupos menores. Nós precisamos disso. E nesse momento que não temos, um dos recursos é esse, tecnologia. Olha aí como Deus é perfeito. Ainda podemos, graças a Deus, temos condições. Tem pessoas que não têm condições, nós sabemos disso, mas nós tendo essa aptidão e essa condição, vamos utilizar sim ao nosso favor, com certeza. É isso aí, a tecnologia já está vindo para nós, a gente está rompendo todas as barreiras aqui. A Marta de Santos, Jaque de São Paulo, Malu lá do Rio, Noel de São Paulo também. Ana Lúcia, da onde que você é? Que lugar? São Paulo. Ah, São Paulo. Então, Ana Lúcia de São Paulo. Alto de Pinheiros, São Paulo. Alto de Pinheiros. Então, tá aqui firme e forte. Noel de São Paulo, Samuel de São Paulo. Então, a gente já percebe o quanto isso une mesmo. O que eu ia te perguntar antes da gente ir para as nossas perguntas, Kleber,
é para você falar um pouquinho em relação ao que a gente estava falando antes de você cair à internet. Você acredita que o fato do homem ter sido convidado a não chora, seja forte, seja provedor, você acha que isso impacta ele na demonstração dos sentimentos? Como é que é para o homem isso? Com certeza impacta, Camila, porque isso é uma condição cultural, uma condição do ser, de como ele foi criado, no momento que ele está vivendo, na sociedade que ele está inserida. Isso impacta porque algumas atividades ainda mais ligadas ao trabalho do homem em si requer mais esforço físico, mais uma condição de força, né? E ao estabelecer contato com seus pais, avós, ancestrais, a vida realmente era muito mais rudimentar. Isso daí está na nossa ancestralidade. Então, o homem, praticamente, ele era criado para ser o provedor, para ser a pessoa que traria os recursos para manter a sua casa. Ele era, assim, criado também para ser forte, para ter força. E essa força era muito de não demonstrar os sentimentos, de mostrar bravura, de mostrar coragem, de mostrar força através da força física ou da forma de lidar. Então, ao ter esse tipo de consciência, ou esse tipo de criação, ou esse tipo de crença enraizada ainda, o homem ainda sofre alguns bloqueios, tem alguns problemas com relação a isso. Por quê? Porque não consegue, de uma forma tão natural, poder se expressar, falar dos seus sentimentos, falar das suas dificuldades, dúvidas e medos, pois todo ser humano tem. Então, começamos a despertar para uma nova realidade, despertando para uma maturidade espiritual, vamos percebendo que outros assuntos são mais importantes que simplesmente o recurso material para você manter a sua casa. Experimenta você dar tudo para o seu filho, tudo para a sua filha em questão de dinheiro, grana e material, e não dar uma educação moral. Não dar aquele exemplo, não estar junto, não se desenvolver com esta pessoa a ponto de você influenciá-la moralmente. Então, você está provendo somente os recursos. Provavelmente, pode acontecer de você ter um filho ou uma filha extremamente egoísta, mimado, imaturo, e que ainda vai jogar na sua cara, na vida adulta, que você parou de dar as coisas ou, de alguma forma, não está dando mais aquilo que você sempre deu. Ou seja, você não fez o que lhe cabia. Então, esse despertar para esses valores que são importantes, o homem realmente vai passando por isso, a mulher também vai despertando para isso, mas para o homem é muito mais difícil para alguns, outros já estão em outra concepção, assim, no quesito da evolução moral, da evolução do próprio ser. Ele já não acha uma frescura ou uma fraqueza falar dos seus sentimentos, dizer que precisa de um auxílio, dizer que o amor, o aconchego e o carinho é importante para ele. Ele já está numa outra maturidade. Mas muitos ainda vivem, porque cada um está no momento, muitos ainda vivem nessa relação de prover, de ter que dar. Imagina você, de uma hora para outra, ter esse pensamento, a sua concepção de vida é essa, você viveu assim, seus pais te ensinaram assim, em determinado momento você ou perdeu o emprego, ou está em casa e não pode trabalhar. E aí, como é que fica a dificuldade da pessoa? Então, é importante a gente realmente pensar em outras coisas, pensar além do material, pensar nessas responsabilidades morais que nós temos para nós e para o próximo, para que nós possamos, assim, colocar o valor certo nas coisas certas. E parar, gente, com essa falsa ilusão de que homem não precisa de ajuda. Pelo contrário, precisamos ir muito. As mulheres que são mais espertas vão buscar ajuda antes. Mas os homens também precisam. Tá? Brincadeiras à parte, somos seres humanos, né? Hoje nós estamos neste corpo, vivendo esta vida. Mas nós sempre precisamos buscar o melhor. O conforto, a segurança, tudo isso que nos faz crescer, né? E realmente o homem é este ser que precisa despertar para esses valores para poder assim crescer e melhor se estabelecer com o seu próximo, certo, Camila?
Sim, muito bom. E a gente percebe o quê? Que Jung já estudava um pouco disso. Ele estudava o ânima e o ânimos. Dentro da mulher, a gente tem o masculino e dentro do homem a gente tem o feminino. O que acontece é que a partir dos 40 anos, o homem passa a ter o feminino dele mais trabalhado. Então, ele começa já a ter uma mudança de postura. Se ele era muito fechado, ele começa a se abrir. Tem homens que começam já a ter alguns dons artísticos, ou vai fazer dança de salão, ou vai estudar música, ou vai dançar, ou vai ler, pintar, cantar, enfim. Então, tudo isso está explicado quando a gente pensa na abordagem junguiana, que traz o complexo ânima como parte integrante do homem. Então, o feminino não tem nada a ver com o contexto homossexual, transexual. Apenas a gente perceber que dentro do homem existe uma mulher e dentro da mulher existe um homem. O que acontece? A partir dos 40 anos, o homem acaba ficando mais sensível e a mulher começa a ficar mais rígida. Se você vai acompanhar casais que têm os dois, em média, 60, 65, você já vê a mulher mandando, a mulher assumindo essa postura de ir no médico, marcar consulta, nananã, e ainda briga com o velho, e o velhinho fica quietinho lá, fazendo as coisas dele e tudo. Então, você já vê isso quando a gente pensa num avançar da idade. Mas esse processo da integração do feminino masculino começa a partir dos 40 anos, Kleber. Então, nesse sentido, como é que você vê hoje o casal idoso? Como é que você vê o homem mais velho, assim? Olha, Camila, eu vejo como um grande desafio, né? Eu vejo como as pessoas precisam passar pela maturidade, extraindo daquilo que já viveram as melhores lições para que ele possa realmente ter uma vida harmoniosa. Porque o sentido disso tudo que nós estamos buscando é realmente ter uma vida plena, uma vida mais leve, uma vida mais tranquila e sossegada, você obter realmente aquela paz ou aqueles momentos onde você possa estar trabalhando menos ou deixando de trabalhar para viver assim alguns momentos de plenitude. Então, é uma busca para esse sentido deste conforto, né? Realmente as transformações vão chegando, o corpo já não responde mais como respondia anteriormente, as preocupações passam a ser outras, muitos passam pelo processo de ser avós ou serem avós, vão ter mais tempo para outras atividades, praticamente os filhos também, ao ter os filhos, eles já estão chegando na idade de poder tocar a sua própria vida sem depender dos pais, já estão assim na plenitude da sua vida adulta e outras preocupações chegam, né? Mas esse ser integrado, ele deve ter sempre assim uma percepção de buscar algo mais para a sua vida. Às vezes a pessoa desperta também para a religiosidade. Por que eu digo a religiosidade, né? Porque nós temos várias religiões ao nosso dispor, onde que nós temos a chance de buscar cada uma a sua, aquela que mais toca o seu coração, seu jeito de pensar e sentir. Todas elas, praticamente, tirando algumas exceções, vão te levar a algo espiritual mais sublime, a algo superior, a busca de Deus, a busca da compreensão do mundo espiritual. E ao se ter a religião, o importante é a pessoa aprender e ter o conceito da religiosidade, é viver aquele bom, aquele conceito da religião onde que está inserido. Muitos vão passar sem ter essa religiosidade, mas só já de ter a consciência de fazer o bem, porque existem muitos ateus também que são muito bons, melhores até que nós que estamos aqui, ser bom não significa pensar em Deus o tempo todo, né? Ser bom é você ser bom realmente de coração. Eu posso pensar e ter aqui 1000 orações prontas, escrever para vocês um monte de salmo, de cor aqui. Se eu não viver isso, se eu não tiver isso dentro, enraizado dentro do meu ser, não vai me servir muito, não vai me ser útil. Então, também, além desta vida que este ser que já está maduro, esse ser que já chegou numa idade onde já tem outras pretensões, outras coisas, além de ver a vida material, que hoje em dia
As aposentadorias e essa fase da vida são bem diferentes das outras que nós percebemos, requer ainda muita atividade da pessoa, a pessoa não se aposenta tão fácil assim, ela ainda vai ter a vida material, que ela possa buscar essa vivência, essa compreensão, esse equilíbrio entre a matéria e o espírito, esse equilíbrio entre o viver e o buscar o bem. E uma das coisas que ajudam muito é você ter essa prática do bem. Como que a gente consegue? Gente, de várias maneiras. Se ocupem, seja voluntário em alguma causa que você acha importante, desde causas ambientais, causas naturais, causas animais, ou com o próprio ser humano. Existem muito trabalho a fazer, muito. Isso ocupa a gente, ocupa a nossa vida. A nossa preocupação fica sendo outra. Não fica com aquelas manias de velho e de véia, não fica com aquelas manias. Por quê? Porque tem outras aspirações, tem outros afazeres. E ao fazer o bem, vou repetir mais uma vez, vou ficar redundante, ao fazer o bem, isso retorna para você. Essa felicidade te preenche, essa coisa, ela retorna para você de alguma forma. Você está preocupado, você está fazendo, se doando daquela forma onde você não vá fazer mercantilismo, você não está negociando o bem voltar a você, você simplesmente está fazendo, você está amando, se dispondo, do seu jeito, da sua inteligência, certo ou errado, torto ou reto, você está fazendo, você está lá, se dispondo, isso retorna. Então, que este ser humano que logo, logo, sempre com a bênção de Deus, nós nos tornaremos, seja esse ser que se integre à espiritualidade, que se integre à natureza, à causa animal, à causa da natureza, à causa do próximo, né? Que assim ele vai ter um preenchimento e um enriquecimento da alma incrível. E preenchendo com bem, gente, não dá espaço para o mal. O mal fica lá fora. E a gente tem as portas abertas ao bem. Certo? Ótimo. Então, a gente já percebe, então, que a gente teve a tecnologia a nosso favor para a união, que realmente a questão do homem em casa, ele também está vivenciando todas as questões que nós mulheres estamos vivenciando, que é essa busca do ser, se conhecendo, se adaptando à rotina, talvez até com um peso maior, porque na sua ancestragem a gente tem o homem como provedor, como aquele que vai, como aquele que faz. Então, talvez esse peso também esteja vindo e a dificuldade de falar, de compartilhar, de expressar os sentimentos é algo que pode levar também a invasão da concha e também alguns sinais depressivos, tristezas. Então, é uma coisa que a gente vai começar a trazer para a consciência, uma coisa que o Kleber falou, né? O homem também precisa de ajuda. Então, aqui a gente tem agora o Samuel, o Noel, o Wellington, que entrou agora. Temos homens aí que estão vindo para falar isso mesmo. Precisamos também conversar, precisamos partilhar. A mulher, acho que ela é um pouco mais atirada nisso, viu, Kleber? A gente já vai lá, já faz, já pesquisa, já tá lá. Então, a gente acaba estando um pouco mais aberta. Não quer dizer que estejamos realmente, porque muitas vezes a gente põe uma foto lá e por dentro a gente tá horrível. Mas o homem é um pouco mais difícil até pôr a foto. Então, assim, o homem não põe a foto, a mulher põe a foto, tá horrível. Então, nessa questão, viu, Kleber, qual que seria a dica que você daria agora para trazer a organização e para que o homem consiga sair da concha mesmo, consiga expressar um pouco do que ele está sentindo? Qual que seria a dica aí que você traria para gente? Olha, Camila, como dica, a gente pode falar para os homens se amarem. Se amar significa também se cuidar. Buscar dentro de si respostas, às vezes você não entende, mas buscando, pesquisando, se conhecendo, é muito importante para que ele possa realmente se expressar melhor, buscar ajuda quando é necessário. A ajuda pode estar do seu lado, meu querido amigo, meu querido companheiro que está, às vezes, com dúvida. Por quê? Você pode estar do lado de uma pessoa que pode te ajudar, você simplesmente não conseguiu ainda abrir o seu coração. De alguma forma ele está fechado. Então, ao se amar, ao buscar essa melhora, ao se conhecer, a dica também é se conhecer. Os meus pensamentos, os meus sentimentos me levam a ter ações, porque
é tudo assim, como se fosse uma escala, uma engrenagem. São pensamentos que eu tenho, de coisas que eu vivi. Esses pensamentos, eles vão dar a tônica do meu dia que eu estou pensando, e isso pode me levar a ter algumas ações. Essas ações viram hábitos, esses hábitos moldam o meu caráter, mas está tudo ao meu redor onde que eu possa modificar. Então, se conhecendo, sabendo quem você é, às vezes uma terapia ajuda muito nisso, viu, galera? Às vezes se abrindo para aquele que está ao seu lado, que você tem confiança, também ajuda a despertar, e precisa sim despertar para esses valores, que a gente está falando de valores emocionais, nós estamos falando de valores morais, nós estamos falando de um outro despertar, que é além do prover a matéria, que é além do prover e sustentar a família. Estamos falando de outras questões que são atributos da alma. São atributos que você não compra no supermercado, seu emprego não vai te dar a condição de você ter isso. Você vai ter isso a partir do momento que você for amadurecendo essas ideias, for achando importante se integrando a essa. Então, se ame, se respeite, se perdoe, porque você não é ainda da forma como você gostaria de ser. Cada um é como se estivesse tocando numa orquestra o seu determinado instrumento. Não adianta eu ficar olhando para aquele instrumento maravilhoso do meu amigo ao lado, porque eu ainda não, a minha percepção não é aquela, eu estou no meu momento, fazendo o meu melhor. Então, esse despertar para esses valores. Se a gente estivesse falando tudo isso e não tivesse falado a questão de espiritual, nada, nós poderíamos estar falando de sentimento, de alma, de coração, e não precisaríamos falar nada com relação à espiritualidade, ao mundo espiritual, mas nós estaremos falando isso numa outra linguagem. Então, realmente, é isso. Como é que a gente consegue chegar nessa concepção? Se conhecendo, se perdoando, se amando, abrindo o coração e abrindo a mente para as coisas novas que chegam. Nós precisamos ser seres mutáveis, que aprendem, que pode deixar o homem e a mulher velha, aquelas concepções que nós tínhamos enraizadas, e aprender a fazer de uma forma melhor, ou até se enriquecer com essas coisas que chegam. Precisa realmente, eu vou deixar de ser quem eu sou? Não. Eu posso realmente ser uma pessoa melhorada, dar um upgrade, né, na minha vida, na minha mente, na minha concepção. Então, a dica realmente, se a gente pode realmente passar alguma mensagem assim, até influenciar a vida de alguma pessoa, parta por esse princípio. Interiorize-se, olhe para dentro de si. E você vai descobrir virtudes também incríveis. Cada ser humano é um ser diferente. Não existe duas pessoas exatamente iguais, porque nós somos feitos de experiências e viemos de outras estações diferentes, com realmente muita coisa. Então, isso nos torna único, e ser único é maravilhoso. Então, você vai perceber ainda o que você precisa melhorar, e você vai perceber que você tem qualidade. Ame suas qualidades. Tem aptidões, invista nela, invista em você. Sai assim, às vezes, dá um passo à frente, dá um passo ao lado, ou sair da sua posição, do seu conforto, às vezes pode gerar medo, dúvida ou até desconforto para você sair do local. Mas faça isso, se permita, tenha essa coragem, confie em Deus, abrace assim as missões do Mestre Jesus, que você vai ter muito sucesso. Você só tem a crescer nessa jornada. Você falou basicamente, Kleber, que a gente tem falado, que eu tenho falado muito nas lives, né? Interessante que, não sei se você assistiu ou não, mas eu tenho falado exatamente isso, o auto-amor. Então, o fato de você se amar, o fato de você se gostar, entender que você não é só o ruim que você está enxergando, você não é só a sombra, você tem virtudes, você tem talentos, você tem dons. E isso é inerente do ser, seja ele mulher, seja ele homem, seja ele criança, idoso, cada um tem a sua forma. Então, Kleber, eu queria que você desse suas palavras finais aí para a gente fazer o encerramento, e aí a gente vai abrir para as perguntas, para o debate aí, aproveitando que agora nós temos até o Wellington, temos 3 homens, porque normalmente a gente só tem, a maioria do nosso público é mulher, né? Então temos 3 homens aí. Kleber, suas palavras finais aí,
trazendo a conclusão do tema, né, o homem e o isolamento, e trazendo um pouco de você para a gente. Bom, gente, realmente, primeiro é o meu agradecimento, né, pela oportunidade de poder estar aqui, me expressar e falar com vocês. Uma das grandes lições que a gente tira disso tudo é que nós podemos nos amar e nos respeitar, porque tenho certeza que tem pessoas aqui de religiões diferentes, tem posições e pensamentos diferentes, até questões políticas, ideológicas, porém nós estamos no momento de ouvir e crescer com o próximo. Então essa solidariedade, esse respeito é muito importante. Você viu que nós tocamos em temas, estamos falando algo que a própria humanidade já está despertando para esses outros valores. Esses trabalhos que vocês fazem, trazendo essa concepção. Antigamente era somente a parte dos psicólogos, psicanalistas, os psiquiatras, que falavam mais profundamente sobre isso. Só que nós vemos que é uma coisa tão sublime, é uma coisa verdadeira, que qualquer um pode entrar neste assunto sem ferir a consciência alheia, que é a busca deste amor. Que em algum momento da minha vida eu preciso olhar para mim, me perdoar, para seguir em frente, ter a coragem suficiente para dar essa chance dessa transmutação, saber que a grande maioria das resoluções está ao alcance das minhas mãos. Depende de mim a minha felicidade futura, porque eu posso, através do meu esforço, da minha inteligência, com tudo isso que eu tenho no coração e de vivência neste momento, eu posso realmente buscar e acreditar e fazer uma manhã diferente. Isso cabe a mim. Se eu tiver a resolução hoje de, olha, amanhã eu estou praticamente decidido, eu vou largar um vício, uma coisa que eu fazia que não me cabe mais. Cabe a mim, porque não vai caber ao meu vizinho, nem ao meu marido, nem à minha mulher, nem ao meu filho fazer por mim. É eu que preciso fazer. Quem precisa dessa transformação sou eu. Então é possível, está ao alcance das minhas mãos. Como eu disse anteriormente, o que me ajudou muito a despertar foi a questão dessa prática da religiosidade. É quando eu comecei a perceber que essas ferramentas, essas informações todas que eu estava recebendo e estudando, cabia praticar no meu dia a dia, na minha vida. Então eu fui de um processo de realmente de busca e de transformação. Então eu me empenhei, eu me candidatei, em certo momento falei, eu quero fazer essa palestra. Oh, você quer? Me deram a oportunidade, então você vai fazer isso, você vai participar de um curso, você vai realmente aprender algumas pequenas coisas, algumas técnicas, alguma visão geral do que é falar um pouco ao público, e você vai precisar estudar e se dedicar. Então eu precisei fazer isso, eu fui buscar. Uma das coisas que aconteceu durante a minha vida, né, e que hoje eu sou feliz fazendo isso, sou muito grato também. A questão de praticar a gratidão, gente, a todo momento, nós, se deixarmos de ser um pouquinho egoísta e olhar para quem está um pouquinho atrás de nós, nós vamos ver que realmente nós somos muito, mas muito abençoados. Muito, mas muito abençoados por Deus pela oportunidade. Gente, nós estamos aqui sentados frente a uma tela com raciocínio pleno. Nós estamos gozando das nossas faculdades mentais. Estamos tendo condições de ter um diálogo com o ser humano que está próximo a gente. Pararam para pensar que tem pessoas que não têm essa condição de fazer isso hoje? Então, tudo são bênçãos que realmente nós temos. Precisamos ser gratos de tudo que nos é proporcionado. Então, essa vivência é através do ser humano buscar meios próprios, através da sua interiorização, através da meditação, através do amor a Deus, do nosso Criador, ao pedir, ao desejar e realmente querer ser melhor, querer fazer diferente, nós realmente conseguimos. Então, é um caminho que é válido para qualquer um, de qualquer religião, de qualquer tempo. O bem vale a pena. Vale a pena se esforçar, porque o sentido disso tudo é o amor que nós teremos, é o amor que nós poderemos compartilhar. É o bem que nós colheremos de toda essa vivência que nós estamos tendo hoje. O que nós vamos extrair são realmente esses momentos e esse bem que nós conseguimos espalhar de nós. Então,
um momento de gratidão mesmo, realmente, muita luz e paz a todos, e chegou um momento muito gostoso que a gente pode interagir e qualquer um colocar uma perguntinha ou simplesmente uma palavra amiga, tirar uma dúvida, se estiver a nosso alcance responder, será respondido com muito carinho, eu, a Camila, os demais que puderem responder, e agradecer realmente esse momento muito gostoso, foi uma experiência nova, diferente, participar com vocês disso, e realmente foi muito gratificante para mim. Obrigado, Camila, obrigado a todos. Ok, obrigada a você, Kleber. Então eu vou ser a mediadora aqui. Quem que tem alguma pergunta para fazer? Ninguém colocou nenhuma pergunta, mas eu adoro fazer as pessoas falarem, viu, Kleber? Então, eu vou agora aqui, eu falei de várias fases, né, de idade. Então, a gente tem as novas, as intermediárias, as mais calibradas e as mais velhas. Isso é experiência de vida. Então, eu vou pedir aqui para a nossa querida Ana Lúcia dar o seu depoimento. Como a nossa querida anciã, a nossa querida sábia. Conta para nós aí qual que é a sua percepção, se tem alguma pergunta. Pode falar, Ana. Eu posso falar? Pode. Olha, eu gostei muito, foi maravilhosa essa palestra, essa reunião, e eu só tenho uma palavra para dizer para você e para o Kleber: gratidão. Foi muito bom. Ok, muito bem. Muito obrigada, Ana Lúcia, pela sua partilha. Uma honra ter você aqui com a gente. Será bem-vinda sempre. Todas as sextas nós estamos aqui, então super bem-vinda aqui à nossa turma. Vou pedir para a Jaqueline falar um pouquinho, Jaque. Tem alguma pergunta, alguma percepção? Olá, Camila, tudo bem? Kleber, obrigada. Ao grupo também, muito obrigada. É diferente você ouvir a respeito da espiritualidade vindo de um homem, né? Que nós não temos o hábito, como você mesmo disse, de ouvir, né, essa experiência, né? E ela é bem positiva, né? Então, eu só tenho a agradecer. Gratidão. Obrigada. Gratidão a nossa, Jaque, por estar aqui com a gente. Bem-vinda. Vou pedir para a Celiane falar um pouquinho. Celiane, bem-vinda. Claro, todo mundo vai falar. Pode fazer a sua pergunta ou pode só fazer suas palavras finais. Então, eu adorei a palestra. Eu já conheço o Kleber através até dessa leveza que ele tem por falar, né, sobre a espiritualidade. E eu só tenho que dizer mesmo assim, agradecer de estar participando. Eu fiquei muito emocionada, fiquei muito feliz. Bem-vinda, então, Celiane. Para todo mundo. E um beijo pro meu amor. Quer falar alguma coisa, Kleber? Gente, obrigado pelas palavras. Realmente o sentimento de gratidão está muito forte aqui. Também estou bem emocionado. Vocês estão demonstrando muito carinho, muito afeto. Essa energia volta, tá, gente? É uma coisa que retorna. Está muito gostoso participar com vocês. Meus agradecimentos sempre, gente, para Jesus, para Deus, tá? A espiritualidade. Nós somos, assim, intermediários, né? E tentamos passar realmente bem. Muito obrigado, meu amor, por estar aqui hoje, participando e partilhando também, tá? Obrigado. Ok. Vamos pedir agora para Marta Deli fazer as suas perguntas, Martinha, ou suas palavras finais. Bem, pergunta não tem muita Marta, pergunta, não. Peraí. Lembrando que a Marta Deli vai estar ao meu lado no webinar que a gente vai marcar uma data para falar do feminino, tá? Então, nós vamos ter um webinar, né, Marta? Do feminino. Já fala sobre o relacionamento. Como a pessoa tem um relacionamento com ela mesma e com aquele amor da vida dela, aquela paixão. Ou como incluir ela nesse momento que a gente está dentro de casa, né? Porque
pessoa fala assim, eu estou dentro de casa, como é que eu vou comunicar com ela? Eu tenho medo da rede social, como é que eu vou encontrar com ela? Se vai ser a carta, como é que eu vou fazer, descobrir e assim por diante. Vamos além do feminino, nós, né? Eu, né? Bem, eu gostei muito de hoje, prazer te conhecer, Kleber, sou fã número 1 da sua mãe, né? Tenho um grande carinho, desculpa que eu estou resfriada. Gostei muito, que é interessante, porque a gente vê um homem falando, é interessante. A gente viu 2 moços aí também, né? Que eu vi que são mais novos, né? Gostei muito, estou muito feliz mesmo, tá? Gratidão, gratidão mesmo. E a sorte de vocês que eu já vou falar pouco, porque eu estou resfriada, tá? Gratidão, então, Martinha. Gratidão. Muito bem você estar aqui. Vamos pedir agora para o Samuel falar um pouquinho, Samuel. Falar a sua percepção, se você tem alguma pergunta. Legal, gente, boa noite a todos. Kleber, obrigado aí pelas palavras. Muito legal perceber seu ponto de vista, a sua perspectiva também. Você fala de Bíblia ou Evangelho, vamos dizer assim, a partir de uma perspectiva de um caminho, não como um local, um fim em si mesmo. Isso diz muito sobre uma pessoa, mas também fala muito sobre o momento que ela está dentro desse caminho. É muito legal perceber isso em você. Eu quero fazer uma pergunta, mas antes eu quero fazer uma observação. Eu estava ouvindo a Jaqueline, eu acho, falar agora, e outras pessoas também disseram algo muito parecido, Kleber, e aí eu quero partilhar um ponto de vista masculino sobre isso. E eu fiquei me perguntando, ela disse assim, nossa, eu acho que foi algo mais ou menos assim, nossa, muito interessante ouvir um homem falar assim de um caminho de espiritualidade. E é muito legal perceber esse feedback das pessoas, né? Por outro lado, eu como homem fico um tanto constrangido, porque eu me pergunto que tipo de homens estamos sendo, que tipo de parceiros estamos sendo, que a gente não consegue transmitir o mínimo disso para as pessoas que estão ao nosso lado. E aqui eu entro na minha pergunta, Kleber. Pessoalmente falando, eu não percebo ou não acredito muito digamos assim, nessa onda de mudança como a gente está ouvindo falar. Por quê? Quando você pega, por exemplo, a Bíblia ela é um relato de um pai amoroso que foi concebida dentro de um ambiente cultural específico. Esse ambiente ele era extremamente machista. Só que quando você olha o Deus bíblico, ele era um Deus sempre foi um Deus extremamente amoroso, mesmo no Antigo Testamento, enquanto muitos não conseguem perceber. E Jesus, nos Evangelhos, era uma pessoa que ensinou homens a chorar em um tempo que homens não choravam. E aí, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente chega no nosso tempo, a gente tem uma série de interpretação equivocada do que é a Bíblia e o Evangelho, onde criou-se a ideia de o homem provedor e a mulher cuidando de uma casa. Isso é uma questão histórica, longa e antiga, e que, infelizmente, as sociedades foram fundadas a partir desses princípios e aí foi fundamentando verdades. E você, eu e todos nós crescemos nessa época onde nós aprendíamos assim. E aí, quando eu vejo os homens hoje em dia, o contrário, pelo menos do que eu vi de vocês, eu vejo, na verdade, um monte de homens em crises. Eles estão perdendo empregos, eles não têm identidade, porque a identidade deles está nos empregos e nos salários. Eles estão dentro de casa e muitas famílias, as relações estão sendo estabelecidas a partir do critério de quem ganha, de quem paga e de quem manda, o que é um absurdo, mas historicamente isso já acontecia. Se você, por exemplo, se interessar, pesquisa a história de uma mulher chamada Frida Wingre. Ela é a esposa de um dos fundadores de um dos maiores nomes de instituição pentecostal no nosso país. Eu estou falando de mais ou menos 1910. Desculpa me alongar, Camila, é que isso é um tema importante. Essa senhora, Kleber, ela era uma mulher que, assim, imagina assim, em um tempo que o Brasil era basicamente um Brasil agrário, ela veio dos Estados Unidos com o esposo dela, junto com Daniel Berg e Gunnar Wingre, e eles trouxeram o que a gente conhece como evangelho pentecostal para cá. E essa mulher, ela era uma mulher extremamente inteligente, ativa. Então, assim, a mulher tocava piano,
ela escrevia jornal, ela pregava o evangelho, ela visitava pessoas, ela fazia de tudo. Só que, naquele ambiente, o esposo dela sempre foi alguém ativo. E aí ele chega no Brasil, ele pega uma doença, se não me engano, febre amarela, algo do tipo, fica acamado e ela assume a liderança da igreja. E aí, dentro desse cenário, tinha aquela galera que era basicamente aqueles homens mais lúdicos, vamos chamar assim. E o que os caras fizeram? Eles olharam para ela e falaram assim, cara, por que eu vou receber ordem de uma mulher? E dessa maneira, eles sabotaram a história e sabotaram essa família. E isso eu estou falando para você do princípio da igreja pentecostal no Brasil. Estou falando de Bíblia e Evangelho. Então, só para você ver como que é corrosiva essa questão do machismo e de como que a gente lida com isso. E, teoricamente, o ambiente da igreja deveria ser o mais genuíno. Então, se dentro da igreja já começou, e assim, igreja que eu falo, instituição religiosa, já começou desse jeito, imagina nas empresas e nos outros locais. Então, quando eu olho para nós, homens, hoje, eu vejo um certo caos, no sentido de que a gente está em crise de identidade, por várias razões. E aí a minha pergunta para você é, como que você enxerga no caminho, na perspectiva, eu acho que espírita, né? Na perspectiva espírita, uma saída para a gente lidar com isso, visto que não é uma coisa assim de plug and play, né? De fácil resposta. Então, Samuel, muito obrigado pelas suas palavras, né? Uma boa noite aí para você, um prazer imenso te conhecer. Realmente, nós atravessamos alguns momentos e se a gente for parar para pensar numa perspectiva como humanidade, a humanidade ela está em plena evolução. Além da evolução tecnológica que nós podemos perceber, as coisas que nos chegam na mão, nós viemos de povos e pessoas muito rudes. E se você for lembrar, um século atrás, a mulher não tinha nem direito a voto no nosso país. E se for pensar alguns séculos atrás, ainda existia escravidão. A perspectiva espírita, ela pensa do ponto de vista do homem como sendo o ser que está habitando este momento neste planeta. Porém, nós, através de reencarnações sucessivas, nós vivemos outros momentos e temos as condições hoje de nos tornarmos melhores, resgatando débitos e botando as virtudes para funcionar, sendo pessoas plenas e melhores. O plano espiritual, ele nos traz informações de que neste momento do globo, e você vai observar algumas outras teses filosóficas, outras filosofias, outras religiões, outros modos de pensar, onde as pessoas estão falando em era de aquário, de uma nova era, de uma nova percepção de energia mundial, de mudança. O Espiritismo, ele nos diz que nós estamos em pleno momento de transformação, onde que o nosso globo terrestre está passando por um momento onde que ele sai de um planeta, de um meio de prova e expiação, ou seja, onde o mal ainda domina sobre o bem. E nós estamos num período de transição, nosso planeta vai para uma outra categoria, passando por uma categoria chamada de regeneração, onde você já vê a preponderância do bem sobre o mal. O mal vai deixando de ter sentido, o mal vai deixando de existir em alguns aspectos e o bem vai começando a florescer. Então essa é a evolução natural dos globos, dos planetas. Nós estamos vivendo este período. Como é um momento de transição, nós vemos muitas transformações. Então as pessoas, muitos ainda não aceitam essa transformação, estão renitentes ao mal, apegado, arraizado a falsas crenças. E esse momento de despertar, algumas pessoas vão despertando mais rapidamente que a outra. Não há data, não há limite como isso vai se pôr, mas pensa assim, a partir do momento que nós começarmos a ver mais pessoas de boa vontade, mais pessoas do bem do que do mal, você vai começar a ver melhores obras do bem e menos obras do mal. Então essa transformação, ela gera esse momento de turbulência e nós vivemos realmente este momento. Então ainda acontecem fenômenos naturais que nos põem à prova, catástrofes, essa pandemia, pode vir terremotos, essas coisas. O globo
está em transformação. E no momento que ele se transforma, as pessoas vão se despertando para o bem e vai chegar em algum momento também em que encarnará neste planeta pessoas especiais, pessoas interessadas e aptas a viver essa transformação, esse bem. As pessoas muito renitentes, muito recalcitrantes ao mal, vai haver como se fosse uma depuração, ou seja, estes seres que ainda têm esse coração, esse pensamento, não conseguirão mais encarnar neste planeta porque não condiz com a mesma condição deles. Então são transformações que ainda vão anos, tá? Vão anos ainda, não sei, séculos, não há precisão para te dizer, mas é uma transformação. Se você for pegar da época do Cristo, como ele falava para aquelas pessoas, praticamente 90 e tanto por cento da população era analfabeta. Não se tinha esse acesso à saúde e alimentação como nós temos hoje. E ele teve que falar para uma sociedade que ainda era hipócrita, extremamente machista. A mulher naquela época tinha pouco valor para os homens. Eles eram machistas, era um povo guerreiro. Vi na história que os romanos conquistavam os judeus, que os judeus conquistaram outros povos, os babilônios tiveram a supremacia, ou seja, viviam em guerra. A gente ainda vê rumores de guerra no nosso planeta. Alguns países ainda vê, Síria, ainda no Líbano, alguns países na África ainda estão em guerra. Porém, não existe mais aquela supremacia de uma raça dominando a outra, escravizando a outra de uma forma que aquilo era natural. Então estamos em plena evolução. Eu vejo com otimismo, o Espiritismo nos traz essa fé na vida futura, onde é que nós devemos nos preparar para esse mundo regenerado. Dentro do nosso coração primeiro, dentro da nossa família, fazendo o que nos cabe, para que nós tenhamos acesso a esse futuro que é realmente o mundo prometido por Cristo. As bem-aventuranças, a morada na casa do Pai, para onde nós devemos ser bons, praticar o amor ao próximo, a caridade, para que nós sejamos os eleitos, aceitos por Deus. Porque naquela época ele explicava dessa forma porque os judeus, aquela sociedade em torno, ela vivia muito disso. Eu mereço, para onde que eu vou? Eu vou ter a glória de estar ao lado dos anciãos, dos ancestrais, dos pais. Então Cristo falou dessa forma. Mas essa forma espiritual de nós despertarmos para a vida que nós mereceremos se formos bons e se nossas obras forem boas. Ok? Samuel, isso é tema para uma outra palestra mais profunda, coisa para a gente se aprofundar. Então, desculpa também me alongar, depois a Camila pode convidar-nos uma outra oportunidade, tá? Terei prazer em conversar sobre isso. Eu acho que os homens, a gente já perdeu a coisa que a mulher fala demais. Os homens hoje estão demais aqui. Samuel, tudo bem? Quais são as suas últimas palavras de encerramento? Obrigado, Cleber. Obrigado a todos aí, muito legal. Vamos fazer isso mais vezes. Ok, gratidão, tá? Vamos ver se a Malu consegue falar. Malu, você tá aí? Malu? Acho que não. Vamos então agora pedir para o Noel falar, né, Noel? Sim! Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Vamos lá, representador. Tem 2 homens falantes, um que saiu. Agora tem você. Tem alguma pergunta aí para o Kleber? Não tenho nenhuma pergunta. Sou muito grato por escutar você falar. Muito obrigado, Kleber. Eu acompanho as palestras da Camila desde que começou a quarentena. Ela tem me ajudado muito, muito, muito grato, Camila. A vocês também. E sim, eu percebi desde que começaram as palestras, assim, porque sou mulher. Homem não trabalha a espiritualidade, o que acontece, né? Mas é algo muito bacana começar a trabalhar a espiritualidade e tem me ajudado muito, muito nestes momentos de isolamento. Então, sim, a gente também, como homem, tem que mudar nossa mentalidade, né? Temos que também começar a trabalhar isso, né? É isso, muito grato para vocês, tá? Ok, gratidão. Kleber, quer falar alguma coisa aí para o Noel? Só agradecimento, Camila. Prazer em conhecê-lo, só agradecimento pelas palavras e obrigado por estar conosco. Continue aí representando os homens com essa mulherada aí que precisa de um papel masculino também, meu amigo. Obrigado. Muito bom.
Então, Kleber, eu queria muito te agradecer por ter aceitado aqui esse bate-papo para fazer parte desse webinar da Sexta de Partilha. É uma honra, todas as sextas eu estou aqui. Então, sexta que vem eu ainda estou fechando o tema. Provavelmente na sexta que vem vai ser o Despertar Espiritual, com uma amigona minha que vai vir aqui. Então, todas as sextas estamos aí com vários temas. Então, é uma honra estar aqui conduzindo e trazendo pessoas que são especiais e que trazem a sua leitura dos temas. Então, vou pedir para o Kleber fazer suas palavras finais, deixar seu contato aí, Kleber, fazer seu merchandise aí para todo mundo. Gente, é uma gratidão imensa estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade, Camilo. Obrigado, Andréia, Noel, a Marta, a Jaqueline, que está conosco, Ana Lúcia, o Samuel, a Celiane, beijo, meu amor, de novo. O merchan, Camila, eu não tenho muito merchan, porque assim, eu sou uma pessoa que eu tenho um trabalho realmente no Centro Espírita, onde eu sou palestrante. Então, para aqueles que gostariam de conhecer um pouco mais sobre o Espiritismo, conhecer os conceitos, realmente as coisas importantes, o Centro Espírita que eu frequento chama-se Centro Espírita Maria Amélia. Então, ele está no Facebook como Centro Espírita Maria Amélia, ou ele está no Instagram também, como se vocês colocarem para buscar Centro Espírita Maria Amélia, vocês encontrarão lá. O meu contato é Kleber com K, Zaboto, com 2 T's, Kleber Zaboto. Eu também estou assim no Facebook e também no Instagram. Então, eu procuro sempre ajudar, ter alguma palavra de partilha para o próximo. O que eu disse, assim, eu fiz o resuminho no final, não quero me alongar, porque o horário já está se estendendo. Muita luz e gratidão a todos. Se amem, amem o seu próximo, busque sempre, se questionem e, através do seu esforço, do seu livre-arbítrio, pessoal, corram atrás. O mundo espiritual está aí à espera e é muito enriquecedor e importante nós realmente termos essa concepção de sermos esse ser pleno, completo entre a matéria e o espírito. Então, a todos a minha gratidão, meu muito obrigado. Fiquem na paz do nosso Mestre Jesus. Uma boa noite a todos. Adorei, amei estar com vocês. Que bom, Kleber, um prazer. Antes de eu pedir para a Andréia fazer as palavras finais de encerramento, a Marta Deli pediu para falar uma coisinha. Vai lá, Martinha. Continuando o ponto do outro rapaz, o Samuca, né? O rapaz, então é o seguinte, aqui no meu prédio, a gente é uma pessoa assim, são poucos moradores, né, para um edifício de 10 andares, né? Muitos são turistas, muitos são até fora do país, né? Mas o que é interessante é que agora, por exemplo, o pessoal da minha frente da minha casa são os mormons. Foi aqui que eu tive o contato com eles, foram os primeiros, né? Eu tenho o pessoal do primeiro andar, são meus japoneses do meu coração, né? Vamos dizer assim, grande família mesmo. Eles são messiânicos, né? Aí tem o pessoal que é espírita, catecista, tem o pessoal espiritualista. E assim, durante esta temporada da pandemia, vou falar uma palavra, uma temporada, nós tivemos um contato com o outro, cada um assim, sabe, mandando folheto da igreja, outro mandando não sei o quê. Aí eu estava conversando com o pessoal da frente e falei assim, mas também existe a Jixanuê, você já ouviu falar? A gente teve contato, então cada um está mostrando o lado, o que agrada, onde você tem um encontro, né, de todos, porque é um ser só, um universo só, com relação à religião. Então, eu achei interessante, porque neste momento que a gente tem que estar junto, cada um está demonstrando de um jeito, né, de se encontrar, de ter esse elo. E aqui é interessante, porque eu não sabia, por exemplo, que tinha religião não sei das quantas, a filosofia não sei das quantas, e nós estamos se encontrando neste ponto, e não na necessidade. Entendeu? Eu achei isso interessante. Pena que o rapaz não está aí para ouvir. E assim, eu fiquei assim até... Por exemplo, eu tenho o meu síndico aqui do prédio, graças ao pai não está ouvindo. O homem quer ver quer ver eu sei quem, mas não queria me ver, né? Então, achei interessante assim, que ele não vem só para... Quando ele tem interesse, ele quer que eu interfira em alguma coisa, mas ele me falou assim, dá para você me ajudar a fazer, porque eu vou ter que dar uma palestra online lá na igreja dele, né? Que ele é católico, e eu não sei como é que eu vou dar essa palestra. Aí ele pediu por isso por interfone, né? Imagina um homem para chegar e conversar com a minha pessoa. Eu falei, tá bom, né? Não falei nada, não joguei graça nenhuma, nem fui irônica. Eu falei, conversei com ele, falei, que legal, tal, não sei. Falei em todos os sentidos, né? O que ele podia estar falando agora, o encontro, né?
E assim, a gente sabendo que todo mundo é filho de um ser maravilhoso, né? De um universo maravilhoso. O Centro América, meu irmão frequenta aí, eu sou irmã do Lincoln, né? E da cunhada da Rosângela, né? Produz Centro a Maria Amélia, eu lembrei. E a gente um doar o outro, saber respeitar, doar um papel, doar um amor, doar um carinho, né? Se corresponder, nós estamos na era da tecnologia, sim. Mas que tal agora naquele e-mail, né? Ou naquela carta que você recebeu há muito tempo e você não respondeu, porque você não tem mais esse costume, né? Enviar uma palavra, uma carta que jogue, né? Uma perto, algum carinho, né? E vamos que vamos, só isso. Obrigada. Gratidão, Martinha. Realmente, o respeito de todas as religiões, todas as formas de leitura. E lembrar que espiritualismo, espiritualidade, requer você crer num princípio inteligente, no que para você é Deus. E aí você pode buscar, sim, uma prática religiosa, uma religião que te traga. Então, hoje foi bem interessante, porque esse finalzinho aí, Samuel trouxe uma questão, Kleber já estava trazendo as questões e a gente foi para a religião. E por que não? Cada um tendo a sua leitura, cada um respeitando a sua leitura. Então, assim que eu encerro também agradecendo vocês pela confiança e passo o bastão aí para as palavras de encerramento e para a nossa oraçãozinha aqui de fechamento com a minha querida Andréia Marangoni. Com você, Dé. Agradeço a oportunidade do Kleber estar falando, trazendo essa questão de como que os homens não estão se comportando, mas como que eles estão vendo essa situação em tempos de pandemia. E muito obrigada. E olha que essa palestra poderia se estender pelo menos por 3 horas, porque tem assunto para estar passando. Tá? Então, eterna gratidão pela oportunidade de estar ouvindo um homem estar falando. E para encerrar, gostaria de a gente se conectar com o nosso bem maior, com o nosso Deus, né, interno. Não importa como que você o chame, né, eu chamo de lei universal, mas cada um tem uma forma, né? E agradecer pela oportunidade de estarmos aqui e agora, no dia de hoje. Agradecer pela oportunidade de um simples fato da gente levantar hoje de manhã e antes de levantar, da gente acordar, abrir os olhos e perceber que estamos aqui para mais um dia de aprendizado. E eu encerro, então, neste momento, a nossa palestra, nosso webinar, e só amor e gratidão a todos.